tem clássico no Independência, América e Atlético ao vivo na Globo. Vamos fazer o seguinte, vamos direto pra Cidade do Galo, onde tá a Ludiciance, com a informação que balançou e deixou muito atleticano alegre ontem. Hulk tá de contrato renovado, não é isso, Luz? Pois é, essa notícia deixou os atleticanos bastante felizes, né? Hulk chegou em 2021, o contrato atual dele ia até o fim dessa temporada, até o fim de 2024, e agora assinou por mais 2 anos. Hulk que tá com 37 anos, então até os 39 deve estar por aqui. Ele que continua batendo marcas, né, no Atlético, tá com 99 gols hoje com a camisa do Galo, em busca do 100º. Ele deu uma coletiva de imprensa falando sobre essa renovação e sobre esse início de temporada meio conturbado. A gente separou um trechinho, vamos ver. O ajuste ele vai vindo acontecendo, então é melhor que a gente venha pecando no início para que venha se ajustando e se torne cada vez melhor, do que ser o contrário, começar muito bem e de repente começar a cair. Então a gente acredita muito no trabalho de todos que estão aqui presentes para que a gente possa dar a volta a esses jogos, que a gente volte a jogar com a cara do Atlético, que é com leveza, com alegria, com garra e representando o futebol muito melhor. É um dos grandes ídolos do Atlético, né? Agora outra notícia importante sobre os incidentes do Clássico contra o Cruzeiro no dia 3 de fevereiro. Lud, tem pedido de exclusão do Atlético no Campeonato Mineiro? Pois é, o Atlético foi denunciado por arremesso de objetos ao gramado, tentativa de invasão, e a denúncia mais grave é em relação à homofobia, né? Torcedores do Atlético teriam destinado gritos homofóbicos ao Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro. E sobre essa denúncia, a Procuradoria pediu a exclusão do Atlético do Campeonato Mineiro. Caso esse pedido seja indeferido, aí a Procuradoria pediu perda do mando de campo e também perda de pontos, e pode rolar até uma multa de até R$100 mil. A Procuradoria falou que isso é de extrema gravidade e que não é cabível nos dias atuais. O Atlético vai ser julgado na próxima terça-feira, no dia 27, Maurício. Tá certo, Lud. Muito obrigado pela... Vou começar falando sobre o Atlético e essa busca por um técnico. Primeiro é importante contar, Felipão pode deixar o Galo, pode ser demitido, mas isso não vai acontecer antes do jogo desse sábado contra o América. E um resultado ruim contra um clube que costuma ser freguês do Galo acabará sendo determinante para a queda de Luiz Felipe Scolari. E é aqui que eu entro. Mano Menezes, que passou a ser especulado nas últimas horas como um possível técnico para substituir o Felipão, está praticamente descartado. Ontem fui procurado por uma pessoa do Galo para afirmar o seguinte, abre aspas, não tem a menor chance de ser o Mano Menezes, fecha aspas. Eu ainda argumentei com essa pessoa, mas por que esse veto, essa resistência, essa intransigência? E a resposta foi de que o Mano tem uma identificação grande com o rival Cruzeiro e que tem um estilo de jogo parecido ao do Felipão, então não seria muito lógico você abrir mão do trabalho do Felipão para contratar um outro técnico que também tem como grande marca o sistema defensivo. Só para completar em relação ao Atlético, Cuca divide opiniões, tem muita gente que adora o Cuca, outras pessoas que não gostam tanto dele, além de uma série de nomes sendo sugeridos ao Galo por seus empresários, representantes e intermediários, todo mundo do mercado atento a esse movimento que o Galo pode fazer no final de semana. O Vitor é o diretor de futebol, mas essa renovação do Hulk ainda tem um dedo do Rodrigo Caetano, o último ato do Rodrigo Caetano, né, ligado ao Atlético. O Rodrigo participou disso e, claro, teve um peso muito grande. Importantíssimo para o momento do Atlético e também para esse futuro do Atlético, porque o Hulk ele tem uma presença não só dentro de campo, como fora, como vocês falaram aí, e é uma segurança maior para o torcedor do Atlético de ter o seu grande ídolo mantido. E vamos ver o Hulk jogando no Atlético, se ele cumpriu o contrato dele até os 40 anos. Eu não lembro de algum jogador chegar a essa idade jogando no Atlético. Depois a gente pode até consultar se ele não vai ser o jogador mais velho a utilizar a camisa do Atlético, mas eu vi com muito bons olhos, com muita alegria, porque também, como o Matheus disse, eu sou um grande fã do Hulk, por tudo que ele faz, nas viagens que eu acompanho de perto. Se a Dimara citou o Alex no Atlético, fora o Hulk, só o Vitor fez o que o Hulk faz, quando ele estava no auge, né? De dar atenção, como ele dá aos torcedores, é um cara totalmente diferenciado, um exemplo de profissional. Então eu acho que o Atlético, até já disse algumas vezes, deveria projetar um cargo pro Hulk de ser o embaixador do Atlético depois que ele se aposentar, nas viagens pelo Brasil, porque ele tem uma identificação muito grande com o torcedor do Atlético. Então, para mim, parabéns ao Atlético por ter feito isso e com antecedência,
para que o torcedor fique mais tranquilo. Agora, em relação a essa comparação, Pedro, você foi no ponto que eu ia falar. O Ronaldinho Gaúcho, no âmbito do futebol mundial, se a gente for analisar no futebol, ele é o maior do que o Hulk. Mas dentro do Atlético, eu acho que dentro do Atlético, eu acho que o Hulk representa mais do que o Ronaldinho. Por isso tudo que a gente está falando aqui, dentro e fora de campo, pelos títulos conquistados. O Ronaldinho ganhou, tudo bem, uma Recopa, uma Libertadores, são grandes títulos. E o Hulk também ganhou, mas o Hulk eu acho que ele tem mais participação, né? O time do Ronaldinho teve outros jogadores, o Hulk é o grande protagonista. Então eu sou aqui, eu me levo a dizer que realmente o Hulk tem mais importância. Mas lembrando, Ronaldinho é mais jogador do que o Hulk. Mas dentro do Atlético, pra mim, eu fico com o Hulk também, viu, Pedro? Anunciado em uma série de artigos por questões relacionadas ao clássico do último dia 3 contra o Cruzeiro na Arena MRV. Denúncia do procurador do TJD, Felipe Bartolomeu Moreira. Primeiro, pelos gritos homofóbicos contra o goleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral, no clássico. E aí, o pedido de pena mais dura, a exclusão do Atlético do Campeonato Mineiro. É isso o que tem sido pedido, que o Atlético seja banido da competição, e há a previsão de que isso aconteça no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Quando se considera que o ato é de extrema gravidade. Aí prevê perda de pontos, perda de mando de campo, exclusão do campeonato. O Atlético ainda foi em curso 6 vezes no artigo 213 do CBJD, que pode levar a perda de mando de campo, também a multa por arremesso de copos. No clássico, arremesso, tinha até uma marmita com um feijão tropeiro que foi arremessada no campo. Que desperdício. Desperdício, lombo, tudo mais. E o árbitro até colocou arroz, feijão, foi listando os ingredientes na súmula. Que isso? Foi. Receita de tropeiro na súmula. Torresmo. O procurador, Felipe Bartolomeu Moreira, inclusive colocou na denúncia que, apesar de não constar na súmula, houve invasão de torcedores. Eu até estava na Arena MRV e ali no gol à direita das cabines de rádio e televisão eu vi uma tentativa de invasão. Não sei se o torcedor chegou a passar das placas de publicidade, mas ele chegou àquela área ali dos jornalistas, e isso eu consegui acompanhar. E também ele menciona na denúncia que havia um número de médicos no estádio menor do que o previsto no regulamento. 42 mil pessoas, o público no clássico entre Atlético e Cruzeiro, portanto, conforme o regulamento, segundo o procurador, deveriam ter 5 médicos e havia apenas um identificado pelo delegado do jogo. Portanto, o Atlético vai ser julgado na próxima terça-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Minas por essa série de questões. A se lamentar, né, Breno, a sensação de que a gente tá voltando no tempo, né? Esse grito contra os goleiros na hora do tiro de meta era algo que estava fora de questão, já tinha sido muito discutido no futebol há bastante tempo, e a torcida do Atlético acabou caindo nessa num clássico em evidência para todo o Brasil. Acho que se não vejo o Atlético excluso do Campeonato Mineiro, vai haver ainda o julgamento, mas vai enfrentar uma punição aí por bobeira, viu? Eu também não vejo essa opção do Atlético ser excluído do campeonato, porque tem outras situações em torno do próprio campeonato, né? Outras pessoas, outras empresas e tudo mais envolvido nessa situação. Mas realmente é lamentável, né, Pedro? Esses atos aí que foram relatados na súmula, a gente pôde ver, realmente aconteceram por parte do torcedor do Atlético, né? É uma pena, porque eu até citei na época que eu achei que faltou um pouco mais de respeito e carinho do torcedor do Atlético com a sua casa. Porque você está fazendo essa manifestação dentro da sua própria casa, você está jogando contra o patrimônio, e a todo momento a arena fica passando no seu telão pedido para que não joguem nenhum tipo de objetos no gramado, e o torcedor no alto daquela sua impaciência, daquela sua emoção, fez isso, e o Atlético vai acabar punido. É uma pena. E não é só
na Arena não, né? No último clássico também, no Independência, a gente viu isso acontecer várias vezes. A gente que fica ali na zona de imprensa, o que a gente mais vê, né? E pra mim é um grande erro que se comete, né? Que é você colocar o time adversário em cima e a outra torcida embaixo. O tanto de coisa que voa de cima para baixo, e pelo que eu entendi nesse clássico agora do sábado, vai acontecer isso, né? Vão colocar a torcida do Atlético em cima da do América. Mais uma vez, para mim, um erro. Pô, não tem como você pensar numa logística. Pois é, mas não tem como se pensar numa maneira de não colocar, porque assim, a gente torce muito para que não aconteça, mas vai acabar acontecendo. A gente vê isso, a gente tá lá na imprensa, né, Dimara? Nós estamos no meio do caminho, a gente vê as coisas voando, caindo lá de cima. Então, acho que também falta, né, um pouco mais de, um pouquinho de inteligência na turma na hora de mexer com isso para poder evitar. Porque, infelizmente, é uma coisa que acontece no futebol, a gente não gostaria de ver, mas até hoje acontece. Aqui, o América, ele não cede mais ingressos, mas aquela parte de baixo ali, ó, da torcida visitante, ela fica fechada. O América não abre pra torcida dele ali, não. Ah, não vai ficar embaixo, não, Léo? Não, geralmente não vai ficar embaixo, fica, não. Fica atrás do gol então e do menos outro mal, lado, né? Lá na Pitangui. Geralmente o América faz então isso, menos mal. Né? Então, isso porque aí... no clássico Atlético Cruzeiro ficou, né? Ah, é? Não, Atlético e Cruzeiro. No clássico Atlético Cruzeiro ficou. Uhum. Mas no clássico, normalmente, aí é uma questão de segurança mesmo, aquela parte fica um pouco cercada, pelo menos é o que a gente observa da cabine, ou observou nas últimas partidas. Agora, eu não sei vocês, mas eu sempre tenho essa impressão que o Pedro falou, que a gente volta no passado, não é só com essas questões homofóbicas, mas é também com o que aconteceu ontem com os jogadores do Fortaleza também, né? E eu hoje, conversando aqui na redação, conversando com o Jeremias e tudo mais, o Jeremias Sena, né? Nosso editor impresso. Também de impresso. Ele me chamou a atenção no seguinte: a gente sempre fala assim, isso não é futebol, né? Só que é futebol, né? Então eu acho, e ele me atentou muito para isso, a gente precisa começar a tratar estas situações, né, homofobia, ataque a ônibus, a não sei o quê, como futebol, porque faz parte desse contexto do futebol. E para que as punições possam acontecer de verdade, para que essas coisas deixem de acontecer, é muito fácil, todas as vezes que acontece, a gente noticia, a gente fala, a gente, né, coloca a opinião, tá errado, não sei o que, as coisas continuam acontecendo. Isso não muda. E isso é do futebol, sabe? Não, a gente fica indignado, né, com tudo isso, porque a gente fica indignado, né, no mundo de hoje, na história de hoje, a época que a gente está e tudo mais, parece que a gente tá voltando a milhões de anos atrás. Então a gente tem que falar, futebol, tem que ser resolvido também no âmbito do futebol. O futebol precisa, quem gere, quem faz, quem patrocina, precisa começar a olhar isso que acontece no futebol. Porque toda vez que acontece, é polícia, Ministério Público, não sei o que, não acontece nada. Não acontece nada. Então é necessário que quem faz futebol olhe pra isso. É o clube que é punido, não sei, sabe? É futebol, tá no futebol. Quem tem que eliminar isso é o futebol.